Preocupado, Desejo começou a procurar algo no tablet. Quando o rei sentiu que as palavras do mestre da torre de magia deve acalmar as pessoas. O cara acha que tudo é muito suspeito. E definitivamente não é um acidente. Neste momento, o rei propôs continuar a reunião, segurando o tablet com força em suas mãos. O personagem principal perguntou ao guarda auxiliar sobre a explosão. O assistente relatou que agora Caterina está lutando dentro da torre, passando por dificuldades. A morena acredita que, não importa quem seja o inimigo da garota, ele não é adequado para ela como rival. Ele, lembrando da imagem de Ícaro, franziu a testa profundamente quando o militar lhe disse que eles não sabiam com certeza, já que eles não tinham conexão com aqueles dentro da torre, mas ao mesmo tempo parece ao homem que o oponente de Caterina é muito forte e, além disso, usa magia espacial. O mestre olhou seriamente para o personagem principal, que disseram que precisavam ir com urgência. O homem sabia desde o início que isso aconteceria carrancudo profundamente. Exorian virou a cabeça e prometeu o desejo de cuidar da sala de reuniões. Uma gota de suor escorreu pelo rosto da morena. Como ele agradeceu ao mestre, o terremoto diminuiu. E o salão foi iluminado pela luz do sol. O homem de cabelos roxos sugeriu que os senhores façam uma pequena pausa para aliviar o estresse. Todos os presentes realmente gostaram dessa ideia, porque foi proposto pelo próprio mestre da magia. O personagem principal saiu rapidamente da sala. O rei decidiu ordenar que os servos servissem chá e lanches leves para todos. Ele espera que os nobres aproveitem este tempo. Em conforto, o desejo voltou-se para os homens que partiam, que estavam discutindo animadamente algo. O cara virou a cabeça bruscamente e sentiu que pegou o olhar de alguém sobre ele. O rei observou de perto a morena em fuga, que assumiu o que ele tinha imaginado. Enquanto isso, os caras correram com todas as suas forças, e alguém perguntou ao personagem principal se ele tinha um plano. Junto com toda a sua equipe, Desejo disse que eles estavam correndo direto para a torre porque, primeiro de tudo, eles precisavam ajudar Caterina. Ele apenas assumiu que, já que até a senhora acha difícil lutar, então ela estava atacado por um dos líderes dos forasteiros. Estou amarrando a gravata dele. A morena disse que deveria ser uma máscara de corvo. Ele pediu desculpas aos caras por arrastá-los para este. Novamente, uma gota de suor escorreu pelo rosto cansado de Pran. Como Indies disse que a reunião não poderia terminar sem incidentes, o menino admitiu que eles estavam aqui para proteger a cabeça. A enfurecida romântica franziu a testa profundamente e lembrou aos caras que essa batalha começou no ano passado. Ela disse que hoje eles completariam juntos. Olhando para a frente com confiança, Desejo exclamou sim. Correndo mais perto da torre, de onde emana uma aura forte, a Giste foi incapaz de ficar de pé. Um sorriso diabólico apareceu no rosto do homem. Quando ele começou a insultar seu oponente, houve uma explosão tão grande na área que fragmentos de pedras voaram em todas as direções. Relâmpago azul brilhou no céu.
Máscara de Pérola não esperava que tal ataque funcionasse em Caterina. Mas ele disse que ela mostrou seu melhor lado. O homem desconhecido em botas verdes caminhou com confiança em direção aos caras. Ele pensou que eles seriam apenas o apoio certo. Ator expôs sua cena brilhante. O contorno de um homem emergiu da névoa. Como um apenas perguntou quem ele era. O homem desconhecido de botas verdes saltou bruscamente e disse que ele, como o ator principal, foi obrigado a responder a esta pergunta. Uma gota de suor escorreu pelo rosto preocupado do protagonista. O homem disse que o grande herói foi elogiado e seus camaradas de armas foram afundados. Depois do qual, ele anunciou que o público aplaudiu. O desconhecido começou a dançar tanto que a terra começou a se dividir em fragmentos. Ele relatou que o som majestoso da buzina e o ritmo da bateria causou um sentimento de ansiedade. A cidade começou a desmoronar, enquanto a garota olhava atentamente para o desconhecido. Ele é o apresentador do programa de hoje. Decidiu se apresentar. O homem pulou alegremente vestido com uma roupa de palhaço. Ele se curvou para os caras. Ele disse que também é um grande ator principal. Um sorriso diabólico apareceu em seu rosto quando ele anunciou que Pirate estava saindo dos bastidores. Os atores restantes vestidos com máscaras estavam nos telhados da cidade. O homem acha que é um brilhante cena animada e dramática. Ele convidou os caras para tocarem juntos. Os parceiros armados. Ficou na frente do personagem principal quando Romantica perguntou sobre a cena brilhante. Eles simplesmente não esperavam que estranhos atacá-los. Os atores olharam atentamente para a morena, que olhou para eles. O cara percebeu que havia apenas 20 deles. A torre da magia foi iluminada pela luz do sol. Percebi que seria melhor para eles salvarem seu mana, até que eles pudessem vir em auxílio de Caterina. A loira armada com uma espada não tirou os olhos do oponente. A morena percebeu que eles não podiam hesitar. Todos os caras preparados para a batalha. O personagem principal decidiu lidar com os estranhos o mais rápido possível e ir para a torre. Um sorriso astuto apareceu no rosto do homem mascarado. Ele percebeu que tudo estava indo como deveria. Quando o bobo da corte estalou os dedos, todos os atores fugiram, porque era hora de fazer um show. Os caras preocupados assistiram como os forasteiros estavam prestes a atacá-los. Pressionado contra as costas de Romantica, a morena exigiu que ela atirasse para cada um que entrou em seu campo de visão. Ele prometeu que iria cobri-la. A Egiste e o menino correu rapidamente para a frente e anunciaram que levariam a vanguarda. O ator na máscara cinza balançou um objeto desconhecido. Pramal se afastou do ataque do inimigo e percebi que esses estranhos eram muito mais rápidos do que aqueles que eles lutaram antes. Os dois homens armados balançaram suas adagas vermelhas. O menino estava cercado por todos os lados. Ele lembrou que cada um estava principalmente por conta própria naquela época, mas agora Pam percebeu que estranhos agiam como uma equipe. O corpo do menino zangado começou a brilhar azul.
Os oponentes assistiram, como uma aura forte apareceu ao redor do carrinho. Como ele decidiu que deveria condensá-lo e solte-o pulando alto. Os meninos alguns agrediram e atacaram cada estranho. Naquele momento, ele liberou sua aura em ataques caóticos. Os atores restantes rapidamente tentaram pular do telhado. 2 homens em capas pretas pularam à frente de Romantica, que ficou de costas para o personagem principal. A tempestade avarosa surgiu. Uma bola elétrica apareceu perto do Desejo, que se cobriu com a mão quando ele decidiu tirar vantagem de um raio. Os 2 caras atacaram simultaneamente o primeiro estranho. A casa em que o ator estava brilhou com luz brilhante. A morena, franzindo a testa profundamente, levantou a cabeça. O homem desconhecido agarrou firmemente a lâmina, brilhando com uma chama brilhante. O estranho zangado estava coberto por uma aura forte. Vendo isso, o cara percebeu que eles eram capazes de usar magia. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Desire quando ele assumiu que o inimigo tinha pelo menos uma torre. Classe, ele não esperava que não era apenas Corvo, máscara que tinha soldados de alta classe. É por isso que a morena sugeriu que Ícaro é um dos líderes dos forasteiros. A romântica zangada acenou com os braços com todas as suas forças. Quando o personagem principal percebeu que ele havia subestimado muito a atriz, a pessoa desconhecida, alguns agredidos tentando se esquivar do ataque da garota. Naquele momento, o cara percebeu que, sendo rápido, eles tinham uma aura. A morena se pressionou contra as costas da heroína e apertou firmemente a mão em um punho. Romantica começou a gritar alto quando ela viu Puem pular em direção a eles. A cabeça perguntou ao menino se ele estava bem, ao qual ele recebeu uma resposta positiva. Carrinho, preocupado, teve todas as suas roupas rasgadas. Ele disse aos caras que forasteiros não hesitaram em se explodir, mesmo que aliados estivessem por perto. Vendo que um ator em uma capa preta estava perto da torre, o cara não entendeu o que havia de errado com eles, porque eles não se importavam com as vidas de seus camaradas ou seus próprios. Neste momento, Desejo lembrou que havia pouco tempo sobrando. A enfurecida Romantica acertou o personagem principal na cara com todas as suas forças e chamou seu nome. A menina olhou atentamente para longe e perguntou ao cara se Caterina estaria em perigo. Se eles atrasassem, blocos de gelo apareceram por volta das idades que ela exigiu em voz alta que o Desejo saísse, deixando os estranhos sobre eles. Franzindo a testa, o cara olhou para a Romantica. Quem está com raiva? Que a loira estava dizendo todas as frases legais. Ouvindo isso, o personagem principal perguntou se eles poderiam aguentar. A morena olhou para trás na cabeça, com um sorriso astuto no rosto. Ela perguntou se ele voltaria mais tarde. O cara virou a cabeça para a Romantica e prometeu fazer exatamente isso. Os forasteiros, envoltos em uma aura forte, abaixou o olhar para o chão. A cidade inteira estava coberta de chamas brilhantes. Quando o protagonista aproveitou a tempestade de fogo, cerrando o punho com força, a morena olhou para a torre mágica e prometeu que voltaria em breve.
e apenas com relâmpagos piscando em torno dela. Agarrou o cabo de sua espada. Um sorriso apareceu no rosto do lutador. Como ele pediu ao chefe para confiar neles. A garota, usando magia, olhou para o cara e exigiu que ele viesse sem demora, deixando seus parceiros para trás. Desejo rapidamente correu em direção à Torre da Magia. Enquanto isso, ele chegou a casas de madeira que ainda estavam intactas, que parecia muito estranho para ele. O cara baixou a cabeça e exalou pesadamente. E percebi que o Corvo, Máscara e sua gangue estavam na torre. Ele rapidamente passou correndo pelas casas, quando ele lembrou que pessoas ficaram em seu caminho, apresentando duas máscaras aterrorizantes. O personagem principal percebeu que os dois líderes inimigos não fez nada até sua equipe começou a agir. Embora eles tivessem todas as oportunidades, ele sugeriu que o profeta, sob a máscara do crânio, também estava em sintonia com eles. A morena virou-se para o homem desconhecido, que não esperava que ele o conhecesse. A garota de cabelo rosa em roupas rasgadas abaixou a cabeça quando o desejo chamou seu nome. Caterina, nem pensei que ela iria encontrar Cromask. Após o que ela disse que o inimigo, de acordo com a descrição, era mais fraca a morena. Fechando os olhos, exalou pesadamente quando a heroína admitiu que, planejando lidar com o inimigo sozinho, ela só poderia escapar dele viva. Ouvindo isso, o cara estava feliz que ela estava segura. O personagem principal, usando sapatos de couro envernizado, perguntou à menina como o guarda auxiliar estava. Ela disse a ele que todos os militares tinham saído. A heroína de cabelo rosa, abraçando o cara, enfiou uma adaga nele e disse que era hora de eles recuarem. Desejo, sangrando com força, agarrou a alça da arma. A cidade foi atingida por um forte raio. Como a morena usou uma flecha carregada. Quando o cara dobrou de dor, a pessoa desconhecida, zombando dele, não esperava que ele atacasse seu camarada. Ele chamou o personagem principal de insensível. Uma gota de suor escorreu pelo rosto zangado de Desaya. Enquanto ele se perguntava quem era seu oponente, o homem desconhecido olhou atentamente para o cara, que percebeu que ele não era Caterina. A heroína de cabelo rosa levantou a mão e sorriu diabolicamente. Ela admitiu para a morena que ela não era a pessoa que ele procurava. Depois do qual, a menina disse que não importa quem ela é. Tirando a máscara mágica do rosto, ele se transformou no rei e disse que ele poderia ser qualquer um. Um cara com o lábio quebrado do qual o sangue está escorrendo. Perguntou ao desconhecido o que ele tinha feito com a cólera. O homem de cabelos grisalhos, sorrindo, estendeu os braços para os lados e perguntou ao Desejo se ele achava que o rei estava morto ou ainda vivo, após o qual ele perguntou se o personagem principal acreditasse que ele era colorido desde o início. A pessoa desconhecida se transformou em um palhaço e olhou atentamente para o cara. Ele acredita que essa questão não importa. Uma aura poderosa apareceu em torno do Desejo raivoso. Como ele exigiu que seu oponente desaparecesse. Ouvindo esse pirata, admitido que ele queria que o personagem principal brincasse com ele. Enquanto isso, a batalha continuou na sala com enormes pilares. Um terremoto ocorreu.
fazendo com que tudo se despedace em fragmentos. Quando o homem aproveitou a explosão da dimensão, segurando sua arma com força, Caterina convocada, atacado para evitar os ataques do inimigo. Gotas de suor escorreram pelo rosto surpreso da garota. Quando ela percebeu que seu oponente era muito mais forte do que o desejo havia dito, ela percebeu que cada um de seus feitiços não era mais fraco do que o quinto círculo. Um vórtice sinistro apareceu ao redor de Ícaro. O inimigo estava completamente envolvido em uma aura forte. Quando ele estendeu a mão e usou a habilidade da Zona de Morte, a heroína tentou criar uma cúpula para se proteger do ataque de seu oponente. A capa escarlate de Ícaro tremulou ao vento enquanto ele dizia. Foi muito engraçado. A garota atacou o homem, que exigiu que ela parasse de jogar, porque seus ataques não eram fortes o suficiente para derrubá-lo. Caterina lambeu o sangue escorrendo por sua bochecha. Como Ícaro revelou que ela era um arco da Guarda Imperial. Houve uma grande explosão na sala. Pousando no chão, a menina admitiu que estava interessado em saber o quão forte ele tinha. Tornou-se desde a Guerra Civil. E ela também queria ver suas novas técnicas. A heroína percebeu que agora seu oponente não poderia ser chamado de fraco. O homem, olhando atentamente para seu rival, começou a se aproximar dela quando ela o chamou pelo nome, sem tirar os olhos do oponente. Caterina decidiu convocar um artefato de classe S. Ela percebeu que também precisava tornar-se mais sério. Ícaro franziu a testa profundamente quando ele viu que seu rival tinha um item que poderia condensar a aura do usuário ao limite. E solte-o. Ele sabe que nas mãos de um arqueiro de classe rainha, o artefato aumentará muito o poder dos ataques. Agachado um pouco, a menina preparada para pegar a arma, quando Ícaro sugeriu que um de seus tiros seria comparável a uma arma de cerco no corredor. Ela pensou que se a batalha se arrastasse da mesma forma que há 10 anos, então o oponente não teria mana suficiente. A heroína de cabelo rosa começou a rir alto quando seu oponente a informou que sua linguagem frivolidade não mudou nada nesses 10 anos. Ouvindo isso, Caterina perguntou a ele se isso significasse que sua beleza também permaneceu inalterada. Enquanto isso, sons de batalha podiam ser ouvidos perto da torre mágica. O personagem principal voou para longe, tanto que ele tentou agarrar o chão com a mão. Ele se enrolou quando caiu para o lado. A morena viu que uma tempestade mágica apareceu no céu. Quando o cara foi atacado, ele conseguiu se esquivar, usando a construção da capacidade da Terra. As magias mais fortes colidiram entre si. Ataques inimigos começaram a romper as defesas de Desire. Uma gota de suor escorreu por seu rosto exausto quando ele percebeu que o nível médio magia defensiva era inútil. Alguns atacaram para evitar o ataque do inimigo, desacelerando com a mão no chão. O protagonista não esperava que seu oponente estava entre os estranhos. O palhaço, envolto em uma aura forte, convidou o cara para brincar com ele. O personagem principal não achou que, entre os estranhos, havia um forte espadachim de classe real.
sobre quem nada se sabia. A morena agarrou a gola de sua jaqueta azul e lembrou que precisava encontrar Caterina. Mas ele entende que este não é um inimigo com o qual ele pode lidar rapidamente. Rapidamente jogando sua jaqueta de lado, Desejo decidiu que teria que se concentrar em seu oponente. Por enquanto, neste momento, Pirata ficou feliz que a morena decidiu aquecer. Depois de ouvir isso, Cara pensou que, já que o inimigo estava sob a face do rei, ele foi capaz de responder a uma pergunta. Os olhos verdes brilhantes do pirata brilharam. Abaixando a cabeça, o personagem principal não esperava ver tal olhar de seu oponente. O cara perguntou se ele matou um espadachim de classe real chamado Erin. O palhaço fez uma careta de desagrado e admitiu que não conhecia Erin. Virando as costas para o Desejo, o inimigo começou a agitar os braços e disse que foi ele quem expulsou o cara, que nem mesmo, e se atreveu a resistir às palavras do rei, em quem ele reencarnou. Ele acredita que Erin poderia trazer-lhes muitos benefícios, então ele queria atraí-lo para ele. Mas este cavaleiro recusou categoricamente, com os braços estendidos para os lados. O protagonista envolveu a sala em um raio. Ele disse ao papagaio que era o suficiente para ele apenas ouvir seu nome. Um sorriso diabólico apareceu no rosto do palhaço. Ele estava feliz por poder ajudar o cara. Quando uma aura forte apareceu ao redor da morena, que o excedeu em muito, o inimigo convidou para jogar de verdade. Desejo balançou a arma com força e percebeu que o inimigo havia desaparecido. E ele não sentia nem mana nem magia. Ele percebeu que não sentia sua presença. A substância verde apareceu no céu quando o personagem principal sugeriu que Pirati era um assassino. Em uma vida passada, ele foi capaz de repelir o ataque mais forte do inimigo, usando a respiração de Kizaru, olhando atentamente para seu oponente. O palhaço tentou se aproximar da morena. O cara levantou as mãos. Enquanto seu oponente tentava se esquivar, as bolas de fogo que encheram toda a sala. Parado atrás de um bloco de gelo, o Hierou continuou a atacar o inimigo com confiança, que estava se sentindo um pouco quente. Ele achou fofo que o personagem principal usou magia ofensiva para se defender. Uma branca de neve, um artefato de classe com um padrão dourado, começou a cair na mão do cara. Ele acredita que está em desvantagem contra as habilidades do assassino tornaria isso perigoso para ele ser atraído para um combate corpo a corpo. É por isso que ele tenta manter distância para lançar feitiços aqui. Olhou atentamente para o objeto que apareceu e perguntou à morena se ele quisesse brincar com a bola. Galhos dourados apareceram de repente do chão. Quando o Desejo usou o seu grito da habilidade da terra se contorcendo, as raízes eram afiadas e brilhavam com luz brilhante. Pirata definitivamente se esquivou dos galhos dourados, cantarolando enquanto o fazia. O artefato pairava em torno da morena séria, que decidiu atacar pela direita. Segurando a lâmina na mão, o palhaço foi capaz de se aproximar do personagem principal. O cara bateu no inimigo com todas as suas forças. O inimigo voou para longe do ataque de Desire. Ele assumiu que o artefato era de Blankson.
já que o objeto conseguiu bloquear seu golpe. O palhaço ficou interessado no que seu oponente mostraria a seguir. O personagem principal, franzindo a testa, estendeu a mão, de onde relâmpagos brilhantes começaram a emanar. Quando seu oponente perguntou qual seria seu próximo passo, o cara disse ameaçadoramente que ele não estaria lá. Galhos dourados envolveram o pirata chateado, que não esperava ouvir tal resposta. Os fios que apareceram no céu esmagou as raízes em pedaços, quando o palhaço disse à morena que isso estava longe do fim. Parado entre os escombros, Desejo notado que toda a sala estava coberta com fios verdes, que eram cordas. Ele percebeu que o inimigo havia calculado e limitou o alcance de seus ataques. O cara franziu as sobrancelhas pretas, porque ele não esperava que seu oponente tinha tal habilidade que ele não entende. Porque seu oponente colocou suas cordas em todos os lugares, porque por causa deles, ele mesmo não pode se aproximar dele. O disco cintilante deixou névoa em seu caminho. O inimigo possuindo o artefato, que atacou a morena por todos os lados, aproximou-se dele. Ele perguntou se ele realmente não tinha mais nada para mostrar. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do protagonista quando ele percebeu que o inimigo estava se movendo tão rápido que ele poderia facilmente passar pelas cordas. A pupila visível sob a máscara brilhou com luz brilhante. Desejo acredita que os ataques dos piratas são estranhos, porque eles não têm um estilo específico e também têm uma trajetória imprevisível. Mas ao mesmo tempo algo parecia estranho para ele. Os olhos do personagem principal ficaram vermelhos de raiva quando ele percebeu que ele não sentiu vontade de matar. Nos ataques do inimigo, o cara perguntou ameaçadoramente ao palhaço o que ele estava realmente tentando alcançar. Pirata rapidamente se afastou da morena, que se preparou para atacar novamente. Ele pediu para ele não ficar com raiva, parando o palhaço. Coloque o dedo no rosto. E admitiu que isso não lhe trazia mais prazer. E estava se tornando muito perigoso para ele. Ele, decidindo que tinha feito um bom trabalho, disse que este era o fim de sua autoridade. Olhando para o personagem principal, o inimigo estendeu a mão e se ofereceu para fazer um acordo. Desejo não tirou os olhos de seu oponente, que prometeu a ele deixar sua equipe ir com ele. Depois do qual, Pirate disse que estava falando sério em suas intenções, porque ele não estava interessado nele. A morena cerrou o punho com força e perguntou ao inimigo quais eram os termos de seu acordo. O palhaço sabia que seria capaz de negociar com ele, esticando sua neve. Mão branca. Pirata disse que não queria nada de especial. Apontando para o desejo, ele disse que queria vê-lo lutar. Corvo mascarar as 5 folhas. Folha envolta em uma aura forte é um símbolo. Antes de se tornar a família imperial, Palácio de Roga foi o primeiro dos 5 duques do Império. Havia uma pequena lacuna na máscara do cavaleiro. Cada duque treina soldados para demonstrar sua força e manter sua própria posição. O plebeu pegou seu capacete com confiança. Roga Palace não foi exceção. Mas ao contrário de outros aristocratas, eles coletaram órfãos de todo o país
e os transformou em guerreiros notáveis. Uma batalha estourou entre plebeus vestidos com vestes. O personagem principal acredita que, para crianças sem lar, esta foi uma boa oportunidade que não poderia ser perdida. É por isso que os caras treinaram desesperadamente para poder ficar. O homem sombrio olhou de soslaio para alguém. Ele não esperava que ele seria oferecido para lutar, porque a pessoa desconhecida tinha seu próprio grupo. O personagem principal sabe que entre essas crianças, houve um que se destacou especialmente. O galho nas mãos de um plebeu começou a rachar. A garota relatou que ela havia derrotado todos os seus camaradas. Um grande número de cadáveres estava atrás da garota. Quando ela disse que apenas o professor permaneceu, o galho da árvore ficou coberto por um redemoinho rosa, enquanto Caterina continuava a olhar para o homem ferido. O personagem principal sabe que ela nasceu com um talento incrível, tendo estudado a aura em um piscar de olhos. É por isso que nenhuma criança poderia se comparar com ela. A garota fez uma careta de desagrado quando o homem colocou a mão no ombro dela. Tendo notado o talento da garota, Jared Gresham não poupou despesas em seu desenvolvimento. A amadurecida Caterina ficou de costas com o homem mais forte. Aos 20 anos ela havia alcançado a classe Queen, tornando-se uma das pessoas mais poderosas de todo o continente. A heroína de cabelo rosa passou por seus corpos assassinados. Desde então, ela fez muito pela família Roga Palace. Como ela tentou assumir qualquer tarefa para provar seu valor. Caterina, que estava vestindo uma capa branca, virou a cabeça quando essa mesma reunião aconteceu. A menina olhou para o guerreiro armado. Este acabou por ser o único filha da família Roga Palace, cujo nome é Agiste. A garota de cabelo rosa caiu de joelhos na frente da garota assim que ela viu Caterina. Imediatamente percebi que conhecê-la também era uma espécie de tarefa, porque o talento da jovem amante excedeu em muito o que ela tinha. Uma poderosa explosão atingiu a sala, segurando o artefato mais forte. A garota atacou seu oponente. Ela perguntou ao oponente como ele foi capaz de sobreviver. Depois do qual, Caterina admitiu que ficou muito surpresa quando ela soube da fuga de Ícaro. O inimigo atacou a garota com um golpe forte, que o lembrou que ele era capaz de escapar sem todos os seus camaradas. A estrutura continuou a desmoronar em pedaços devido à explosão. Caterina, esquivando-se de todos os ataques, perguntou a seu oponente se ele planejasse responder às perguntas dela. O homem pisou ameaçadoramente com o pé e percebeu que Caterina ainda não conseguia calar a boca. Puxando a flecha, a garota olhou para seu oponente. Ela acredita que este é o destino dele, desde que eles se conheceram na batalha, depois do qual ela disse que antes de matá-lo, ela precisa obter pelo menos algumas informações. Ícaro, colocando a mão para o lado, usou magia poderosa. Ele acha que Caterina está falando em vão. Duas forças completamente diferentes colidiram no momento, quando o homem usou a habilidade Dimensão, Explosão. A enorme flecha foi capaz de quebrar a defesa de Ícaro.
Ele franziu a testa e observou de perto o que estava acontecendo, porque ele não esperava que sua aura pudesse explodir. A aura sinistra começou a ser completamente envolvida em uma cor dourada. A garota de cabelo rosa caiu no chão com uma rachadura.